Mas antes eu vou voltar a falar com a Mariana Queiroz, porque acabou de sair uma decisão da Justiça sobre o ex-governador Garotinho e ele deve mesmo ser transferido para um hospital fora do presídio. As informações com Mariana. Mariana, o que saiu de novo por aí? Pois é, Leilane, voltamos a falar aqui ao vivo para trazer mais informações. Essa decisão acaba de sair, uma decisão da relatora Luciana Cristina Guimarães de Campos, do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Só para a gente lembrar que depois que ele veio para cá, então, para o complexo de Bangu, a defesa dele entrou com recurso junto ao TSE. Essa decisão acaba de sair. Segundo a relatora, disse que não cabe a uma autoridade judicial avaliar o quadro clínico sem embasamento técnico em uma atitude, abre aspas, temerária diante do risco da saúde do paciente. Ela está falando de uma decisão que tinha saído anteriormente, a decisão dada anteriormente pelo juiz Glaucemir da Silva de Oliveira. A relatora continua ainda dizendo nessa decisão dela que, a fim de assegurar o adequado acompanhamento médico, ela determina, portanto, à autoridade policial uma imediata remoção do paciente para o hospital, que pode ser, inclusive, de rede privada, com a condição de que seja custeado por ele mesmo. Para os exames indicados, então, segundo a relatora, aí sim os exames indicados podem ser feitos, portanto, ela dizendo aí que pode ir para uma rede pública ou uma rede privada, mas se for para a rede privada, tem que ser custeado por ele. A juíza, a relatora, ainda determina que ele continua preso sob custódia, pode receber visitas, mas não pode ter aí uma comunicação externa. Ela ainda, portanto, aí fez críticas, né, que não cabe à autoridade policial avaliar o quadro clínico. E mais uma decisão importante, junto aí que veio justamente em relação da relatora do TSE, ela ainda determina que ele vá para uma prisão domiciliar depois que todos os exames foram feitos. Então, para a gente dar um resumo dessa decisão que acabou de sair, então, Leilane, a relatora Luciana Cristina Guimarães de Campos determina, então, que o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, deixe aqui, portanto, a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, no complexo de Bangu, vá para um hospital, pode ser público ou particular. Se for particular, portanto, tem que ser pago, custeado por ele, para que os exames mais adequados sejam feitos. E que depois desses exames, ela ainda determina que ele vá para uma prisão domiciliar, depois, então, que todos os exames forem concluídos. E aí, na decisão dela, a gente vê, portanto, que ela faz ainda críticas aí à autoridade policial, que não cabe à autoridade policial avaliar o quadro clínico do governador. A gente tem mostrado aí na Globo News que ontem ele estava no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro. A defesa alegava que ele deveria permanecer no hospital, ir para um hospital particular. Ele reclamava ali de dores no peito, mas a decisão da Justiça de ontem é que ele deveria sim vir para cá, para um hospital aqui no complexo de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. As imagens que a gente mostrou, portanto, de muita confusão no momento em que ele foi retirado do hospital. E agora, portanto, a decisão, portanto, do TSE, da relatora Luciana Cristina Guimarães de Campos. Mais uma reviravolta aí, portanto, nesse caso, Leilane. Mariana, muito obrigada. Está aberta, então, aí uma divergência, o chamado contraditório dentro da própria justiça, né? Vou conversar aqui com a Cristiana Lobo. Obrigada, Mari. Vou falar com a Cristiana Lobo mais uma vez. Cris, a justiça mesmo aí divergindo do que deve ser feito, tamanha a novidade desse tipo de situação, né? Exatamente. A ministra Luciana Lócio manda, então, cumprir, ele voltar para o hospital. Agora, ele estava no hospital no momento em que, quando ele passou mal depois de preso, ele foi para um hospital. E aí, diante das denúncias de excesso de regalias, é que houve essa remoção. Então, também a gente tem que ver aí como foi que a atuação dos acompanhantes, familiares ou não, dele no hospital público, o Hospital Souza Aguiar. Agora ela diz que ele pode sim ir para uma clínica privada, que foi o primeiro pedido dele quando houve a prisão e quando ele disse que estava se sentindo mal. Então, eu acho que essas coisas vão botando assim mais água fria na fervura e depois que passar os exames, que ele se recuperar, aí vamos ver a decisão do juiz se vai ser de voltar para Bangu 8 ou não. Então, mas é um tipo de decisão que põe água aí nessa fervura no caso de Antony Garotinho.
Bom, vamos aguardar os próximos passos, porque a juíza também manda ele ir para a prisão domiciliar. Vamos ver se a justiça vai concordar com isso ou vai pedir que ele volte para Bangu. Ainda tem tempo aí para a gente acompanhar isso.